tiver somente crer. Vamos orar? Nós cremos, ó Pai, naquilo que está estabelecido em Tua Palavra. Amém. Graças te damos, Rei da Glória, por esta manhã de bênção que o Senhor tem dispensado para nós. Obrigado por podermos estar aqui na Tua presença, louvando o Teu nome, ouvindo esses maravilhosos hinos que nos deixam com mais saudades do céu. Amém. Obrigado por nossos irmãos e irmãs, por essas pessoas que aqui estão, por aqueles que ouvem à distância através da internet. Agradecemos desde já pela oportunidade que temos de falar àqueles que no futuro ouvirão a gravação deste culto. Rogamos Tuas bênçãos para que a Tua Palavra, Senhor, como diz a Escritura, lança Teu pão sobre as águas, porque não voltará vazio. Então, que esse propósito que há em nosso coração de passar adiante a vida do Senhor, que é manifesta a nós através da Tua Palavra, que haja a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Amém. Tanto para os irmãos que falam, que pregam a Tua Palavra, quanto para aqueles que ouvem e pregam com suas vidas, com seu testemunho. Que todos possam, ó Pai, ser abençoados pelo Senhor e cheios de Tua graça, possam testificar do Teu reino enquanto estivermos aqui nesta terra. Ajuda-nos nesta hora a compreender a Tua Palavra, abre o nosso entendimento e que o Senhor tome o controle sobre as nossas vidas. Que nós, como seres mortais, como humano que somos, possamos sair da frente e deixar que o Senhor trabalhe através de cada um de nós. Amém. Que não seja apenas nossos ouvidos naturais ouvindo a voz, mas que no sentido espiritual o Espírito Santo possa ampliar isto e que isto desça até o profundo do nosso ser, até a nossa alma, onde a fé é depositada pelo Senhor, a revelação de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e fraquezas, Senhor. Colocamos diante de Ti todos os nossos irmãos espalhados por esta terra, sem distinção de pessoas. Nesta manhã, muitos grupos estão reunidos louvando a Ti, pregando a Tua Palavra, falando sobre o Teu reino. Que o grande Espírito Santo possa ungir estas pessoas, possa ungir os púlpitos nesta hora, porque bem sabemos que todos que são Teus filhos terão que chegar à mesma unidade da fé, a ter o mesmo conhecimento que o Senhor teve, que foi passado aos apóstolos, e depois aqueles que viveram durante as dispensações e que deram suas vidas por esta palavra. Pai bendito, que nesta manhã haja esta disponibilidade nos corações para ouvir a Tua Palavra e crer em Jesus, o Teu Filho. Nós te pedimos por todas estas pessoas, no nome amoroso de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Vocês podem se assentar um instante. Não temos pressa hoje, né? Não temos pressa, espero que não. Eu passo tanto tempo sem vir aqui, que quando venho aí quero descontar 2, 3 meses de silêncio, né? Bom, amados, eu estou feliz em poder estar com vocês uma vez mais. Ontem tivemos um culto lá com os irmãos de Nova Contagem. O Douglas conseguiu levantar cedo, fomos os primeiros a chegar aqui, né? Depois do irmão Adão foi ele. E acredito que no culto da noite, um grupo de irmãos de lá estarão conosco. E eu queria agradecer a vocês que durante esses dias, né, têm dado, vamos dizer assim, a sua contribuição com a sua presença aqui nos cultos. E agradecer pessoalmente, aliás, de forma bem particular, ao irmão Ailton, né, por ter se desprendido e com essa disponibilidade ter ajudado vocês, ter nos ajudado, né, na pregação da Palavra de Deus. Peço que sempre vocês recordem do irmão e sua família em oração. Já que falei da família, as irmãs que vieram e cantaram este hino, que as irmãs não deixem isto passar de jeito nenhum, não percam isto, né? Porque em muitos lugares a turma já não cantam mais, as jovens, os rapazes já não apresentam hinos, dificilmente alguém pede para cantar um hino especial, e isto é um mau sinal.
Isto é um mau sinal. Significa que as pessoas não estão se dedicando a darem a sua contribuição no culto. Tá? Depois elas mesmas dizem: o culto não foi bom, foi meio vazio e não sei o que, aquela coisa, porque eles também não têm nada para dar, ou não procuram se encher, se preencher para também dar alguma coisa. Né? Que bonito, irmão Barbosa, com suas dissonantes acompanhando os hinos. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? É aquela coisa, aquele som de fundo, assim, que gostoso. O hino que a irmã acabou de cantar, a irmã Teresa, que coisa linda, te transporta para outro reino, né? Te faz pensar nas coisas que são lá de cima, dá desejo de ser mais crente, de ser mais cristão. Viu? Culto é para isso, é para nos aproximar mais de Deus, né? Nos fazer repensar nas coisas. Eu tenho ouvido algumas coisas que o irmão Ailton tem pregado, como aquele culto de abertura da inauguração aqui. Já escutei algumas vezes, tenho deixado disponível na internet para os irmãos, colocamos no website. E todos esses cultos nós sempre procuramos gravar, viu? Procuramos registrar e depois passar adiante para que outras pessoas também sejam beneficiadas. Não estamos pregando apenas para vocês. Os cultos aqui, não importa se é com meia dúzia, com 10, 20, 30, 100 pessoas, isso para nós não importa, né? Mas que a qualidade da palavra seja pura. Pura. E isto ajuda outros irmãos. Vocês podem, pelo menos, imaginar os testemunhos que encontramos por aí. Temas que pregamos há 5, 6 anos atrás, e hoje as pessoas ouvem aquilo e são renovadas e dizem: meu Deus, eu procurava tanto por um conselho desse, ou por um ensinamento desse, por uma explicação dessa, que somente agora Deus me mandou, mas mandou na hora certa, no tempo certo. Viu? Então, cultuar a Deus é muito mais do que a gente estamos acostumados. Muito mais que isso. O culto de ontem, os irmãos que estavam, se prestaram atenção, acredito que aquilo foi uma sacudida na nossa consciência. Uma sacudida em nossa consciência. E à noite nós teremos o culto de comunhão, e desde já digo a vocês, né, o irmão Ailton não vai poder estar, ele tem compromisso em outros lugares, e o irmão ele tem essa liberdade, né, de ir e vir em qualquer lugar, em qualquer canto, e onde Deus o enviar. Eu espero que nossas orações o acompanhem, né? Onde for fazer uma visita, ter comunicação com outras pessoas, com um grupo de irmãos, com o ministro e tudo. Bem, quem tem algo a fazer, que faça. Vocês lembram do irmão Brandon, quando ele levantou certa manhã e disse: olha, já estás passando dos 50. Se tens algo para fazer, então é melhor fazer depressa. Poucos anos depois ele partiu. Mas ele fez o que deveria ser feito. Ele pegou um culto de apenas 20 minutos. Temos mensagem de irmão Brandon com 3 páginas só, bem fininho. E temos outras onde ele pregou 6 horas. Como a palavra falada é semente original. Durou cerca de 6 horas aquele culto, né? Então é isso, tem algo a ser feito. E o povo de Deus necessita de ajuda. Quando eu falo povo de Deus, eu estou falando sobre nós. Precisamos de ajuda. E a ajuda tem que vir pela palavra. Se não for através da palavra de Deus, nada resolve. Se estamos buscando milagres e acontecimentos e tudo, pare suas buscas. Busque na palavra de Deus, porque através desta palavra você encontra tudo o que você necessita. Aprendemos nas reuniões ministeriais, o Ailton estava presente, a respeito do que é mais importante para nós. O que é mais importante para você? E sempre as pessoas colocam o foco naquilo que não deveria colocar. Colocamos o foco no problema que passamos, na doença que temos ou que o parente tem, não é? E pedimos oração por isto e por aquilo. Isso não é o mais importante. O mais importante é que busquemos o Espírito Santo. Amém. O mais importante não é a preocupação com a comida, com o almoço, que o irmão vai comer, o que eu vou servir, nisto, aquilo. Isso não é o mais importante. Marta estava preocupada com isso, em alimentar, em encher a barriguinha de Jesus. Já pensou? Jesus me alimentado, que bênção, não é? Vamos preparar o melhor. E você sabe
que a preocupação de Marta estava nisso. E Maria não estava preocupada com as panelas, não estava preocupada se ia ter uma boa comida para oferecer. Ela estava buscando o que era mais importante, que era aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei de mim. Então ela não perdeu nenhuma oportunidade. Eu fico preocupado quando você vê as pessoas ficam perguntando quando o irmão vem, quando o irmão vai, quando teremos um culto, quando terá a ceia. E você limita-se daqui, limita-se dali, corta o tempo, corta outras viagens e vem ou vai. Aí as pessoas têm outros motivos mais importantes em suas vidas e não vêm participar. Isso significa que não estão buscando o mais importante. Você pode ter a desculpa que você quiser dar. Um parente viajou, fulano morreu, deixe os mortos que sepulte os próprios mortos. Recebi visita, eu fiz isso, fiz aquilo. Procure o que é mais importante em sua vida. Porque quando chegar um momento você realmente necessitar de algo, aí você quer oração, aí você quer imposição de mãos, aí você quer isso, aí você quer mais aquilo. Aí é a hora de você, da pessoa retrucar e dizer o que é mais importante para você. O que é mais importante em sua vida? O que você realmente quer? O que você realmente deseja? Bom, já estou pregando, né? Vamos continuar. Vamos continuar? Glória a Deus. Nós, se Deus assim permitir, nós estaremos entrando aí com uma programação pela rádio Missões, né? Missões FM? A Missão FM. Missão FM 100.5. 100.5. 100.5, então os irmãos já procurem seus receptores, né? Em seus rádios. E talvez a partir dessa próxima semana já terá início a isso. Estamos procurando um modelo de programação um pouquinho diferenciado do que o povo está acostumado a ouvir. E o irmão Ailton está com essa garra, com essa disposição de estar tomando conta disso, já que estamos distantes. E é claro, já faz algum tempo que sonhávamos com isso, procurávamos por isso, sempre eu cutucava o irmão Adão a respeito disso, né? Mas é aquela coisa, não adianta a gente precipitar, tem a hora certa de tudo acontecer. Viu? Tem a hora certa para tudo acontecer. E através do irmão Ailton nós vamos então conseguir isto, ter a oportunidade de pregar também para outras pessoas a respeito da doutrina de Cristo. E pelo que os irmãos concordaram ontem, este será o nome da programação. Programa Doutrina de Cristo, porque aí abrange Gênesis Apocalipse, né? Doutrina é o ensino da palavra de Deus. Falando sobre ensino, nós temos o ensinador que é o Espírito Santo. E foi dito, disseram todos ensinados por Deus. Então quem estiver na frente ensinando, o seu foco não deve estar nisso. Pode ser eu, pode ser o irmão Adão, pode ser o irmão Douglas, pode ser o irmão Barbosa, pode ser o irmão Ailton, pode ser qualquer um de nós. Não coloque o foco no vaso, coloque o foco naquele que está usando o vaso. Amém. Então, teremos gravações nesses programas de rádio, e a algum momento o irmão Ailton estará fazendo ao vivo também, não é? Irmão Ailton, ele, como eu poderia dizer, nós não usamos muitos rótulos e títulos, mas se tivéssemos uma igreja grande, bem estruturada, o irmão Ailton seria como um mestre de escola dominical, para dar instrução às pessoas, tanto aos jovens quanto aos adultos e tudo. E é assim, o que mais queremos, o que mais desejamos no trato de um com o outro é que nos respeitemos, que nos aceitemos como irmãos, participantes das mesmas aflições em Cristo, né? Da mesma família e assim sucessivamente. Bom, irmãos, no culto de ontem, em Nova Contagem, nós falamos sobre o gemido da criação. O irmão não estava, mas foi esse mais ou menos o título, o assunto, né? O gemer da criação. A criação está gemendo, o gemido da criação. Onde aprendemos que toda a natureza geme e está com dores de parto, esperando nossa redenção, nossa manifestação, ou a redenção do nosso corpo. Porque nós somos parte da terra. Tu és pó, e para o pó terás que tornar. E sendo que a terra ela não foi amaldiçoada com o pecado, aliás,
A terra recebeu a maldição por causa do homem. Ela não foi amaldiçoada diretamente, mas Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Então a terra, com toda a criação, não está na condição na qual deveria estar, porque era para estar como no Éden. E por isso haverá a restauração do Éden, ou o Éden restaurado. Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja do Éden restaurada. Este é o modelo. Voltar ao princípio, ao que era antes. Então Paulo diz que assim como toda a natureza está gemendo, nós também estamos gemendo, reclamando. Você não geme porque está tudo beleza, porque está tudo bem. Você geme porque está com dores. Você reclama de algo porque você não está se sentindo bem com alguma situação. Então estamos nessa situação, gemendo. O que significa que nós não estamos conformados com a nossa própria situação atual, nem com a situação em que está o mundo. E Paulo também diz que ele próprio estava sentindo dores de parto até que Cristo seja formado em vós, diz Paulo. Ora, enquanto isso não acontecer, enquanto vocês não passarem por esse processo, eu sofro. Isso é o que Paulo está dizendo. Eu estou sofrendo porque eu quero ver vocês passarem por esse processo. Não terei descanso, não terei sossego enquanto não vejo vocês bem diante de Deus. Eu estou gemendo com dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, nós vamos dar uma olhada em duas declarações do irmão Branham. No sermão deste envio que eu li ontem, por último, o sermão Cura Divina. Ele pregou no dia 19 de dezembro de 1954, o sermão Cura Divina, parágrafo 59, onde o irmão Branham faz uma acusação, onde ele aponta, põe o dedo bem na ferida das pessoas, onde ele diz assim, eu não vou ler tudo, vou apenas fazer um pequeno resumo. Ele diz: as pessoas chegam e dizem, eu creio, e você tem que tomar suas palavras, porque você não vai julgá-las, já que elas dizem que creem. No entanto, daqui a 10 anos, essas pessoas continuam do mesmo jeito, não avançaram um passo sequer. Significa, não mudaram, continuam do mesmo jeito, com a mesma criancice, com as mesmas dúvidas, com as mesmas perguntas, com as mesmas birras. Não mudaram. Como uma criança que não chegou, não alcançou amadurecimento, sempre está com coisinhas de criança, né? Isso é uma acusação muito séria. Morano está dizendo que os crentes que dizem eu creio hoje, então por que amanhã não cresceu? Ele disse: a cada dia deveríamos estar crescendo, algo dentro de nós deveria estar aumentando, cada vez mais, se tornando mais próximo de Deus. Mas não, o tempo passa e apresentamos mais fraquezas, mais deslizes, mais situações problemáticas. Você encontra a pessoa, hoje está numa situação, daqui a 5, 6 anos, você encontra o irmão, encontra a irmã, aí que acumulou o problema e está todo despedaçado. Que negócio é esse? Com razão a natureza está gemendo. Com razão, Paulo disse, eu estou sentindo dores, como quem está de parto. Até que isso aconteça com vocês. Veja as palavras do profeta aqui, olha. Veja, observe. Aquelas pessoas chegam e dizem, bem, eu aceito o Senhor, e você aceita suas palavras sobre isso. Eu também aceitaria, eu não posso julgar, Deus julga. Mas em 10 anos desde agora, eles nunca progrediram um pouco sequer, simplesmente ficam bem no mesmo velho lugar. Não avançam em santificação. Não, estou justificado, Deus perdoou meus pecados passados. Pecado é incredulidade. E continua incrédulo, porque a palavra diz, faça isto, a pessoa não faz. Moura diz, por quê? Você não creu na palavra. Quando você verdadeiramente crê naquilo, aquela palavra torna-se parte de você e você dará cumprimento àquela palavra. Amém. Veja, não foi dito aos vossos pecados que afastam vocês de Deus? Veja o profeta continuando aqui. A cada dia nós crescemos diariamente, a cada dia o nosso coração anseia, continua em movimento, há algo crescendo dentro de você, você fica maior, espalha-se
Paulo disse à igreja dos Coríntios, disse, vocês estão amadurecendo cada vez mais, mas quando vocês deveriam ser mestres, vocês ainda são bebês que necessitam de ensino. Necessita de ensino significa o quê? É como se sempre tivéssemos que estar batendo na mesma tecla, porque as pessoas continuam, o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? É pecado isto? É proibido aquilo? Qual é a proibição? Eu posso fazer isto? Eu posso usar dessa forma? Veja, como se elas não tivessem sido ensinadas, porque uma vez que é mostrado na Escritura, é mostrado na mensagem, quais são nossos direitos e nossos deveres, aquilo deveria ficar estabelecido. Não deveríamos ficar questionando, irmão, e se eu parar só as pontas? Irmão, e se meu salto, se for um pouquinho maior? E se eu vestir tal roupa, será que Deus me condena? E se eu agir dessa forma, como será? Por que essas indagações? Ainda necessitando outra vez de ensino? Até quando vamos ficar batendo, perdendo tempo com os rudimentos da doutrina de Cristo? Temos que prosseguir até a perfeição, não é? Temos que adiantar a coisa, gente. Veja, olha o que o profeta está dizendo. Eles deveriam ser mestres já. Algo ainda está crescendo. Algo aí deveria estar crescendo, empurrando para fora, tornando-se maior. O Espírito Santo crescendo, um novo nascimento. E se um nascimento nasce de dentro para fora, a criança, ela cresce se ela vive. Se isso não acontecer, ela permanece. É isso mesmo? Bem, quando o nascimento é no interior, não deveria crescer? Se é uma mudança que está acontecendo de dentro para fora, isso não deveria prosseguir? Aí você encontra, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a pessoa está com as mesmas dúvidas, está com as mesmas interrogações, está sem conseguir vencer os mesmos problemas de anos atrás. Isto é uma atrofiação. Isto é um corpo atrofiado, que continua com os mesmos problemas, porque não se desenvolve. E, olhe lá, se nasce. E se não nascer, aquilo é um aborto. Então, você tem aí pessoas com muitos anos nessa mensagem, mas não participaram, não chegaram ao acontecimento do novo nascimento. E por não terem nascido de novo, elas não veem o reino de Deus. Elas se tornam religiosas, apenas cultuam e tudo, porque acostumaram-se a isso, aquela coisa toda, mas não nasce, porque se você nasce, você vai ter que se desenvolver e crescer. Então aquela pessoa, ao invés de estar procurando saber o que isso pode ou isso não pode, não, ela se torna então um ensinador, ela leva adiante o ensino com suas ações, com suas palavras, com suas atitudes e assim sucessivamente. Tornam-se mestres, especialistas naquilo que é a palavra de Deus. Isso é um pouquinho duro, esse tipo de tema, né? Mas nós precisamos desta dureza, né? O William Branham diz: o Cristo em seu coração deveria estar crescendo diariamente, ficando cada vez maior, mais potente, entendendo as coisas melhor, perdoando, andando como Deus quer, até que Cristo seja formado em você, a esperança da glória. Amém. Então, no culto de ontem, nós lemos onde Paulo diz sobre a glória que em nós há de ser revelada. Não é revelada a nós, como se você não soubesse de algo e outra pessoa te fala sobre aquilo. Não é assim. Paulo disse que a glória, que a doxa de Deus, a compreensão de Deus, a avaliação de Deus, seria revelada em nós. Significa que aquilo faria parte de nós, como o alimento que você come, aquilo se torna parte de você. Veja, então isto é revelado em nós, para se tornar parte das nossas vidas. Agora, para entender melhor, veja, duas declarações que o Branham faz aqui nesta citação do Sermão Cura Divina. Ele diz: Cristo em seu coração deveria estar crescendo diariamente, ficando cada vez maior, mais potente, entendendo as coisas melhor, perdoando, andando como Deus quer, até que Cristo seja formado em vós a esperança da glória. Para entender porque Paulo falou isto sobre a esperança da glória revelada em nós e a dor
que sente o quanto que a criação geme por causa de nós, esperando a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, e porque ele próprio estava sentindo dores de parto, você terá que ler o capítulo 4 do livro de Gálatas para entender o que ele disse essas palavras. Neste capítulo nós lemos que a igreja não está realmente focada como adulto, como adulta, mas a igreja está focada como criança, que parece cair do encanto de certos ministros, de certos pregadores, que leva temor sobre as pessoas. Então elas cumprem as regras da igreja, a ordem da igreja perfeitamente, tudo como uma tradição, e sobre medo, são coagidas para agir daquela forma, com receio, com medo, não porque há temor reverencial sincero em seus corações. Se a igreja, se o ministro abrir as portas, abrir pelo menos uma fresta, como a Assembleia fez, e muitas igrejas fizeram, você vai ver o mundanismo, a moda e tudo quanto é de coisa, e comportamento errado entrar nessas pessoas. Porque elas estão ali porque o sistema diz é desse jeito, aqui assim e tal, e elas se tornam pessoas religiosas, se esqueceram o que é cristianismo. Então a igreja está focada como criança. Se você liberar tudo que é papai, deixa eu brincar, deixa eu ir, eu posso, eu vou para casa de fulano, eu vou para casa de ciclano, diz sim para tudo, para você ver, nem para casa não volta mais. É assim que está a igreja, focada como uma criança. E Paulo sentiu isto naquele tempo da igreja alfa, e isto se repetiria outra vez na igreja ômega. Então a igreja como criança parece que está caindo sob o encanto de certos ministros que aterrorizam com o seu governo humano sobre as pessoas, levando eles de volta para a prisão de um sistema. Porque por serem crianças, se você deixar a responsabilidade com eles, eles agirão exatamente como criança. Sim, não cumprirão, não obedecerão de maneira nenhuma. O que a Escritura, que se cumpre nesse tempo, está fazendo com o povo de Deus? Tem que levar eles a um amadurecimento para que cada membro do corpo de Cristo se torne responsável pelos seus atos, sem depender de papai se proíbe ou não, ou de mamãe, ou do mais velho, ou do pastor, ou seja o que for. Eles por si próprios têm que se tornar a palavra de Deus escrita em tábuas de carne nos seus corações, que pode ser lida por qualquer pessoa. Sim, meus amigos, colocando homens e mulheres realmente no caminho, para que eles deixem de agir como um bando de criança. E é por isto que Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, eles chamam ele de filhinhos, pequeninos, aprendizes, crianças que ainda não amadureceram. Paulo não tratou eles de noiva ou de dama eleita, como você vê em outras cartas, mas de filhinhos, porque eles estavam agindo ainda como crianças. Agora, irmãos, se não fizermos mais além do que isto, né? Se nós neste momento não entrarmos em alguns outros detalhes e apenas lermos a carta aos Gálatas, então nós teremos feito nossa parte nessa escola dominical, viu? Porque como Paulo, nós também ficamos olhando, quando você olha pelo espelho da palavra e alinha isto com a mensagem e olha as pessoas, olha o mundo como está, como chamamos o universo da mensagem nesta terra, você fica a olhar a conduta dos crentes que professam crer nesta mensagem, e você sente que eles vacilam de um lado para o outro. Eles vacilam entre a lei e a graça. Se não houver uma lei proibindo, dizendo que desta forma eles estarão errado, então eles ficam aquela coisa, com medo. Por outro lado, se você mostrar a graça de Deus na sua essência, eles então confundem tudo e acham que podem viver qualquer classe de vida e Deus passará a mão em suas cabeças. Então eles ficam flutuando entre a lei e a graça.
E estar nesta condição mostra que ainda são crianças. Sim, senhores. Temos aprendido muito sobre isso. Paulo agonizava com esta condição espiritual, orando, jejuando, intercedendo até que Cristo fosse formado nestas pessoas e não necessitasse de alguém para vigiá-los. Porque me diga, quando você fica adulto, quem é que vigia teus passos? Quem é que vigia teus atos? E não é por isso que muitos jovens desejam alcançar a maioridade para poder fazer o que bem entendem. Eles pensam, quando eu tiver tantos anos, quando eu tirar minha carteira de motorista, aí eu posso sair da disparada por aí afora. Mas não é dessa forma, porque quando ele vai tirar a carteira de motorista, que antes o pai proibia, não, você não pode, você não tem autorização, e a lei, e aquela coisa, quando eu tiver minha carta de habilitação, aí eu vou poder pegar o carro e sair por aí. Quando vai tirar sua cartinha de habilitação, então é mostrado para eles que tem regras, que tem que se tornar responsável. Veja, é desta forma, é desse jeito que é, até que Cristo seja formado em vós. Para quê, Paulo? Para que eu não tenha que estar preocupado com vocês como adolescentes, como criança, porque uma vez que você alcança a sua maioridade no Espírito, você se torna responsável. Não precisa alguém ficar cuidando dos teus passos. Você por si próprio aprende a discernir entre o certo e o errado. E por você já ter aprendido, você diz, isso não está certo, isso não está bem, não é assim que eu devo me comportar. No reino de Deus é a mesma coisa. Você tem que se tornar responsável por seus próprios atos. Aí você diz, não, ele já é de maior, não é assim? Já é de maior. Mas teu filho e tua filha, bom, enquanto era de menor, quando estava sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade, eu cuidei, eu proibi, eu mostrei as limitações, mas agora já não é comigo. Então, se esta pessoa querer viver de qualquer jeito, de qualquer forma, tomando decisões irresponsáveis, não é culpa sua, porque você fez toda a sua parte enquanto você pôde. É o que temos que fazer com as pessoas. Não vamos ficar todo o tempo cuidando, cercando, visitando pessoas que precisam ser visitadas para poder cumprir a palavra de Deus. Pessoas que dependem de sempre alguém estar telefonando para ver se está bem, ou enviando alguém para ver se está tudo bem naquela casa. Não, senhores, não vamos perder tempo com isto, porque o tempo de aprendizado que elas têm tido, o tempo de ensinamento que temos tido, tem que ser suficiente para que elas cresçam, amadureçam e elas próprias se tornem um transmissor, um retransmissor daquilo que é correto. Não vamos ficar paparicando barbudos, né? E já senhoras de cabelos brancos dizendo para eles ou para elas o que elas devem ou não fazer. Se o tempo de aprendizado que tiveram não for suficiente, então, meu amigo, pode saber de uma coisa, que vamos estar focados em outras pessoas, a ensinar aqueles que realmente querem aprender. Glória. Essa é a verdade. Agora, essa palavra formado que Paulo diz, até que Cristo seja formado em vós, ela foi traduzida de uma palavra grega, porque assim a gente entende melhor o linguajar do apóstolo, né? Ela foi traduzida da palavra grega que significa organizar peças, veja, até que Cristo seja formado em vós. Esta palavra formado, no grego, ela significa organizar as peças para pôr em alinhamento. Até que Cristo seja formado em vós. Até que tudo esteja alinhado, até que tudo esteja organizado para pôr em alinhamento. Então, se está tudo alinhado, uma catraca funcionando tudo direitinho, vai dar a hora certa. Estou falando do modelo antigo de relógio, né? A catraca das horas, que é a maior, não é isso? Maior. A dos minutos, que é menorzinha. A do segundo, que é menor ainda. A catraca do segundo, ela gira numa determinada velocidade. Sim? A catraca dos minutos, um pouquinho mais lenta. A catraca das horas, mais lento ainda, porque ela é maior. Ela demora mais a completar seu ciclo. Mas todas são dentinhos em outros dentes, tá? Vai. Isso é o que? Organizar para funcionamento. Organizados para pôr em alinhamento. Se estiver alinhado com a Bíblia e com a mensagem,
Se o tempo de aprendizado organizou em tua mente o que é certo e o que é errado, e se você adquiriu conhecimento de Deus, a atitude cristã, discernimento de espírito, se foi dado a você poder para tornar-se filho de Deus, com o poder de decisão de escolher fazer o certo e dizer não para o diabo, então sim as coisas caminharão na sua vida espiritual. Glória. Amém. Em outras palavras, nós, cada um de nós, é uma parte do corpo de Cristo, mas pela criancice, pela demora em passar de fase, não estão alinhados com Cristo como deveriam estar. Essa é a situação da igreja. Todos nós, homens, mulheres, crianças, seja o que for, não está pensando em termos de família. Não estão pensando em termos de família unida, cada um fazendo sua parte. Como sempre temos falado, tocamos nesse tema ontem à noite. O que acontece numa família? Se cada um faz sua parte, ninguém espera por ninguém. Alguém diz, não vou fazer isso, não vou lavar a louça, porque fulana faz, não é? A outra vem da escola e diz, acho que vou atrasar um pouquinho, porque só assim quando chegar a outra já varreu a casa, já recolheu o lixo. Aí a outra diz, eu já fiz essa parte, vou deixar a outra para fulano. É mais ou menos assim, mãe. Principalmente quando tem 2 ou 3 em casa, né? Sempre uma termina esperando por outra e aquela coisa, e termina muita coisa por fazer. Porque alguém pensou que fulano faria, mas outro fulano disse, não faz, e assim vai. Vê? Quando se pensa como família, cada um faz sua parte. Tem alguém que vai cozinhar, tem outro que lava a louça, tem outro que recolhe o lixo. Aí diz, não vou recolher o lixo. É a pior parte. Mas alguém tem que fazer. E se não tiver alguém para recolher o lixo, a casa vai virar uma tranqueira, vai virar uma coisa complicada. Você vê que tudo é importante? Todo trabalho é importante dentro de um lar, na estrutura de uma família. Assim é também na família de Deus. Temos que pensar em termos de família, cada um reconhecendo o seu papel, fazendo a sua parte, não esperando apenas que um faça. Mas o que acontece é que quando tem 2 ou 3 que fazem, 20 ou 30 cruza os braços e espera apenas usufruir. É assim que acontece. Viu? É assim que acontece. Na reforma lá da igreja, a gente percebe isto. De vez em quando tem algo para fazer, porque nós nunca conseguimos fazer tudo completo. Mas você percebe que 2 ou 3 que pega, que suja as mãos, né? Que faz o trabalho e 80%, 85%, 90% apenas vão para usufruir, e tudo prontinho, e tudo limpo, diz, como está bom, como está bonito. Mas, meus amigos, não é triste você não poder dizer, eu estava lá, eu participei, eu ajudei, eu dei a minha contribuição. Por que esperar só que os outros façam? Eu fico imaginando, quando chegarmos no céu, quando chegarmos além da cortina do templo, e for mostrado para todas as gerações, todo o trabalho que foi desenvolvido desde que o tempo começou a existir, desde que a eternidade abriu uma brecha para o tempo, uma nesga de tempo, não é? Porque a eternidade não tem fim, então o tempo não importa se é 6.000 anos, 10.000 anos, é algo minúsculo comparado com a eternidade. E quando isso for descortinado para todas as gerações, e for mostrado o trabalho que cada homem de Deus fez, como você já vê nas Escrituras, o que fala dos homens do passado, Abraão, Isaac e Jacó, o que cada patriarca, o que cada um contribuiu com sua vida, com seu testemunho, como que escreveu, como que fez. E você diz, meu Deus, que coisa boa, o que eles fizeram. Tem algo a respeito das Escrituras, né, sobre as traduções da Bíblia, um estudo mostrando como a Bíblia chegou até nós, que sofrimento os nossos irmãos passaram. Proibido a traduzir este livro, proibido ser comercializado, e eles enviavam as novas traduções de um país para o outro, dentro de sacos de farinha de trigo, dentro de sacos de alimento, colocava no meio da palha, ou seja, que for, os livros para poder chegar em outros lugares, e muitos morreram por estarem contrabandeando as Escrituras. E se estes não tivessem feito isto, como os outros conheceriam? Você vê
Só do outro lado nós poderemos entender isto, poderemos ver quem fez e quem não fez. E a minha pergunta é, ora, se quem fez, Jesus disse, depois de você ter feito tudo, ter cumprido toda a sua parte, você não passa no céu inútil, imagina quem nunca fez nada. Então deveríamos nos preocupar e saber o que eu posso fazer para ajudar. Não é? O que eu posso fazer para contribuir com o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. Temos que pensar em termos de família e cada um fazendo parte, sabendo o que pode fazer ou o que não pode. Vamos ver algo aqui que está em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Você sabe que a gente falamos algo assim, mas às vezes as pessoas se fazem desentendidas? Às vezes as pessoas se fazem desentendidas? Se você diz, olha, foi feito tal coisa, a obra foi feita assim, assado, dependendo disso e daquilo, e as pessoas fazem de conta que não tem nada a ver com isso. Fez porque podia fazer, então, se não pudesse, então que não fizesse. É assim que muitos dizem, eu não pedi para Jesus morrer por mim, eu não pedi nada disso, eu não estava buscando isso. É assim que as pessoas agem. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, observe o que o apóstolo diz. Porque veja, a condição de criança da igreja faz com que cada um pense em suas próprias coisas. Digamos, precisamos de um ventilador para que a casa de Deus... Aqui temos um, mas apenas estou dando um exemplo. Precisamos de um ventilador para a casa de Deus, para que os irmãos, ao se reunir, tenham um ventinho, um ar fresco, não fique tão perturbado o ambiente no período de calor. Sempre alguém vai dizer, em casa eu não tenho. Eu que fico tanto tempo no setor do trabalho não tenho, em casa não tenho, porque só para ter uma horinha de culto tem que ter. É assim que estou dando um exemplo para você entender como o ser humano pensa. Não, para que pintar? Para que isso no chão? Para que um piso? Para que gastar dinheiro com isso? Basta um cimentinho e tal. É para Deus mesmo? Misericórdia, né? É para Deus mesmo, mas de qualquer jeito. Porque cada um está pensando no seu bolso. É amigo, é tudo bem, mas mexeu no bolso, então já não é meu amigo. Você nem pode dizer, rapaz, eu estava precisando de... Eu estava nessa situação, dependendo disso, daquilo. A outra pessoa, já para você não terminar o assunto, na sua humilhação, dizendo que está precisando de ajuda, o outro já diz, pois é, eu também estou com uma dívida aí. Também estou com uma dívida, estou com um problema e tal. Nem escuta o que o outro está para dizer, porque já está dizendo, olha, não é comigo. É assim que é o ser humano. E eu, outra vez, pergunto, até quando a raça crente vai também agir desta forma? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pensar na coletividade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém. Você percebe aqui o padrão que as pessoas querem ser abençoadas, querem crescer na graça, querem crescer em vida abundante, mas apenas pensando em si próprio. Você percebe aqui que Jesus alcançou o grau mais alto que se poderia alcançar diante de Deus Todo-Poderoso, porque ele não pensou em si próprio, porque ele não pensou em si mesmo. Tudo que ele fez foi pensando em nós. Ou será que o sermão naquele dia do Calvário ficou apenas como um culto especial, como a banda pregou na sexta-feira da paixão? Ou seja, o que ele diz ali, vida eterna, é viver para os outros. Estamos cumprindo isso? Observe seus pensamentos. Observe, os pensamentos de Jesus não eram para si.
Sim, as ideias de Jesus, os planos de Jesus não eram para si. Ele deixou os planos para Deus agir. Mas todo o seu pensamento foi para os seus irmãos. Tudo que ele fez foi para os seus irmãos. E ele se humilhou. E a noiva de Cristo ainda não está lá como Jesus estava. Ainda não chegou nesse degrau, não chegou nesta condição na qual Jesus estava, tendo o mesmo sentimento, tendo as mesmas atitudes para com os outros que Jesus teve. Meus irmãos, é preciso haver uma humilhação. É preciso que você se humilhe para que Deus te exalte. Amém. Paulo viu isto, William Branham viu isto, e ambos tentaram nos ensinar que esta é a condição que nós precisamos chegar. Mas as pessoas dão ouvido? Não. É mais um sermão, é mais um culto, é mais uma repreensão. E outros dizem, é mais uma carapuça, ou é porque soube disto, é porque contaram isto. É assim que ficam. Sim, mas irmãos, há um povo ordenado por Deus que ouve a palavra e que se humilha a si mesmo, se põe em humildade, reconhece que realmente não está sendo o que deveria ser, não está agindo como deveria agir, que está procurando outros meios e tem deixado de lado o mais importante. Há um povo que reconhece isto ao ouvir a palavra, e estes sim alcançarão o degrau que deveriam chegar. Porque Deus trabalha com estas pessoas que se humilham, que reconhecem, que se arrependem, e Deus os exalta, coloca numa posição que eles não esperariam chegar, que eles não contavam em chegar, porque não é com seus próprios méritos. Por isso que naquele dia muitos dirão, quando foi que fizemos? Quando foi que fizemos? Pensou tanto nos outros que esqueceu até do que estava fazendo. Quando fizemos? Quando ajudamos? Quando fomos uma bênção? Quando foi que tivemos assim e fizemos? Ah, sim, quando você não pensou em si próprio e pensou nesses pequeninos que creem em mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Então a Escritura nos diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Ele sabe qual é o tempo oportuno. E aí está o seu arrebatamento. Aí está o seu ticket, né? A sua passagem já etiquetada. Porque todos podem ter um papel na mão, talvez achou no chão, talvez tomou de alguém, né? Talvez é apenas uma imitação. E no modelo antigo viu o conferencista, né? O que fazia a conferência, pegava o ticket de cada um. Já viu isso nos ônibus, nos trens, quem passou disso? Pegava aquilo, olhava direito, conferia, documento, olhava, depois, né? Um ticketzinho, dava uma etiquetada, um carimbo, né? Ou picotava aquilo ali. Então tá tudo certo, pode passar. Eu espero que quando chegar o momento de passarmos pela catraca, né? Para ser descortinado para nós um novo mundo, novo céus e nova terra, onde habita justiça, não tenha nada que nos impeça de entrar ali. Bom, João disse a mesma coisa que estamos dizendo. Ele diz assim, agora vocês são filhos. Agora vocês são filhos. Mas não se parece com o que vocês devem ser como filhos. Quer dizer, ainda não está aparecendo. Mas está chegando o momento em que Ele irá se manifestar. E no tempo desta aparição, vocês serão como Ele. Pois vocês devem vê-lo como Ele realmente é. Veja, poderíamos traduzir isso de forma mais simples, que eu já estou lendo no linguajar bem acessível à nossa compreensão. Mas William Branham, quando ele falou deste tempo de Deus estar presente, da aparição do Senhor, o irmão Branham diz, ele tem se manifestado através da palavra. O que nos mostra que se nós fizermos parte desta palavra, se esta palavra vive em nós, nós veremos Ele como Ele é. Veremos o caráter de Deus na palavra. E isso diz assim, olha, eu tenho que ser desta forma. Amém. Como Ele se expressa através de sua palavra. Ou a palavra tem que estar em mim, tem que estar manifestada em minha vida. Por isto é a esperança da glória, ou a revelação da glória de Deus em você. A glória que em nós
há de ser revelada, porque torna-se parte das nossas vidas, da nossa própria natureza. Por essa razão, Paulo também disse: quando eu era criança, eu falava como criança. E isso por que falava como criança? Me diga, alguém diz para os pequeninos: fale como uma criança, gagueje como uma criança? Não, é por causa dos pensamentos que a criança tem. Ela pensa como criança. Seu cérebro é infantil. Ela está aprendendo as palavras. A brincadeira para ela é todo o trabalho que ela consegue fazer. Ela gasta suas energias brincando, pulando, atravessando determinados obstáculos, aprendendo com os seus próprios brinquedos, até mesmo quebrando, desmontando-os. Ela está querendo entender o que tem lá dentro, o que faz o carrinho rodar. Vê? Sim, ela está em aprendizagem, ela gasta suas energias com isto. Mas já pensou ficar adulto dessa forma? Não tem como. Paulo disse: quando eu era uma criança, falava como criança, porque eu pensava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei de fora o pensamento infantil. Deixei de fora o pensamento de criança. E nós sabemos que o que é perfeito é a palavra revelada. E nós temos, pela graça de Deus, a perfeita palavra revelada para nós nesse dia. Amém. Então temos que deixar de ser criança. Temos que deixar de agir como criança. Porque o próprio Deus desceu com o alarido que é esta mensagem. E Ele desceu para nos aperfeiçoar em Cristo, nos tornar adulto. Porque é através de um crescimento, de um aprendizado, que você se torna adulto, responsável em sua mente, em seus pensamentos. Então Deus vem e traz, manifesta a nós sua glória, que é o doxa, a sua avaliação, a compreensão que Deus tem. Como eu vejo isto? Então você vê como Deus vê. O que eu penso sobre isto? Não interessa o teu pensamento. Você tem que pensar como Deus pensa. As pessoas dizem: o que faço sobre isso? Qual é a tua compreensão sobre isso? Qual é o teu parecer sobre isso? Nós não podemos ter nossa compreensão nem nosso parecer. Nós temos que ter o parecer de Deus para tudo que diz respeito à sua palavra nesse tempo. Então aqui está a conclusão para este assunto. A noiva não está ainda madura. Este é um fato. As pessoas dizem: minha igreja é madura. Não, lá eu levo qualquer pessoa para pregar, qualquer pessoa prega lá o que for, a igreja é madura, a igreja entende. Daqui a pouco está a metade da igreja fora. Porque realmente não entende, não é madura, é infantil e é levada por qualquer vento de doutrina. Não, senhores, a igreja não está madura. Nós temos sido ordenados por um profeta de Deus para que nos coloquemos na presença do Filho para amadurecer. William disse: a igreja ainda não está madura. Eu estou citando o profeta. Amém. A igreja ainda não está madura. Nós temos que permanecer na presença do sol, na presença do Filho, para amadurecer. Nós não estamos amadurecidos em nosso espírito. Nós ainda não somos dóceis no espírito como deveríamos ser. Ainda há muita aspereza em nós. Ainda há muito de humano, de eu, muito orgulho, muito eufemismo. Tem muita coisa do mundo ainda em nós para ser tirada. Temos nos colocado na frente, temos amordaçado o Espírito Santo para que Ele não haja, para que Ele não tenha a preeminência em nossas vidas. Nós ainda somos muito suscetíveis sobre a nossa própria posição no corpo. Não estamos preocupados em saber o que eu posso fazer, até onde devo ir, até onde posso agir sendo uma bênção para as outras pessoas. Pensamos em nós mesmos, em nosso próprio gosto, nossa própria opinião, naquilo que nos faz bem, e não pensamos de forma coletiva, não estamos preocupando com os demais. Há muito descaso, vamos dizer assim, pelo poder, por não sabermos o que realmente é poder, e pela importância do corpo. Não há nenhuma humildade, não há humildade suficiente ainda em nós para fazermos o que Jesus nos pede para fazer, e morrer para si mesmo, sem um foco suficiente
em torno do corpo. Estamos pensando em nós como se nós fôssemos o corpo de Cristo. Temos que pensar que somos apenas uma minúscula parte, e as outras partes não funcionarão bem se nós não estivermos bem. E quando uma parte sofre, todos sofrem. O profeta disse: o mau comportamento teu pode estar impedindo outra pessoa de ser curada, de ser abençoado. Então temos que estar preocupados com todo o corpo de Cristo, porque fazemos parte dele. Então, meus irmãos, com isso em mente, eu gostaria de simplesmente ler para vocês, nesta manhã, a carta de Paulo aos Gálatas. Não, você pode ficar sentadinho mesmo, viu? Obrigado. E aqui na Gálatas capítulo 4, e eu vou ler enquanto você acompanha aí com sua Bíblia. Eu quero ler a partir da tradução chamada A Mensagem. E você pode ler aí através de sua Bíblia, né? Apenas prestando atenção na diferença de tradução, porque isso é apenas um linguajar para facilitar algumas partes aqui. Amém. Gálatas capítulo 4. Deixa eu pegar um pouquinho antes, no versículo 20 do capítulo 3, capítulo 29, né? 28, 29, do capítulo 3 ainda. Na família de Cristo não pode haver divisões entre judeus e não judeus, escravos e livres, não pode haver divisão, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento comum com Jesus Cristo. Agora, que são a família de Cristo, vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com a promessa da aliança. Aí entra no capítulo 4. Permitam-me mostrar a vocês as implicações disto. Que implicação? De você ser parte da família de Deus. Há algumas implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Vê porque o tema sobre amadurecimento, sobre deixar de ser criança e tudo. Porque os meninos ainda são escravos do tempo, dos seus próprios conceitos, da sua própria falta de compreensão sobre as coisas, está muito limitado. O adulto, ele tem um campo amplo, ele se sente responsável. Agora sou eu. Eu não sei como foi para vocês que já são pais, como foi essa experiência. Mas para mim, eu procurei chão e não encontrei, quando eu vi que tinha um filho e que era uma pessoa que dependia de mim para tudo, a partir daquele instante. Né? Vem um sentimento complicado, é quando você se casa e sabe que aquela parte vai depender de você. Você sente aquele peso da responsabilidade de sua vida. É a mesma coisa quando você chega aqui na frente e sabe que tem que pregar para as pessoas. Você sente o peso da responsabilidade, as pernas tremem. Há uma implicação nisso. Vê? Agora, você diz: eu sou parte da família de Deus, filho de Deus. Ok, você é filho, mas se você ainda não cresceu em graça e em conhecimento e ainda está agindo como criança, qual é a diferença? A herança não vem para filhos que não estão prontos para receber a herança. A lei da adoção diz isto. Tinha que se passar pela adoção de filho para poder estar pronto para assumir com os negócios do pai. E esta herança não é apenas para você. Ei, papai deixou uma herança para mim, ele era dono do ouro da prata, eu tenho tudo, eu posso fazer qualquer coisa. Isso implica em responsabilidade. Esta herança de Deus para nós, se você se torna herdeiro através de Cristo, te traz responsável, você faz parte. Não é para destruir a herança, não é para usufruir da herança, você faz parte, você cuidará daquilo. Você cuida daquilo, não é algo seu, não é assim, você faz parte daquilo. Amém. Observe, se você não amadurece, você não é diferente de um escravo não vai herdar, filhos que herdam. Permitam-me mostrar a vocês as implicações disso. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor do que a do escravo, ainda que legalmente seja dono da herança. Estará submisso a tutores
e administradores até a data estabelecida por seu pai para a emancipação. Esse linguajar mostra o que é a adoção, viu? O que é você se tornar uma pessoa emancipada. Eu tinha cerca de 8 anos quando meu pai me deu a emancipação. Eu acho que poucas pessoas passaram por isso. Eu estava morando muito distante e era necessário utilizar meu nome para a abertura de uma firma, e essa firma ia ser aberta em meu nome, porém eu era menor de idade, e só depois dos 21 para ter tal responsabilidade. Então a única forma que se teve foi me aconselharam a viajar até a cidade, o lugar onde eu nasci, e meu pai me dar uma carta de emancipação. Foi difícil explicar para ele o que era aquilo, né? Sei lá, talvez o velho pensou que eu queria era pegar o que ele tinha. Mas meu pai era gente fina nessa hora, e como ele me deu aquela, vamos dizer, o aval, né, para sair pelo mundo ali com 13 anos de idade, nem tinha 14 anos direito ainda, para sair pregando o evangelho. Então, quando eu voltava, ele acatava o que eu dizia, o ensino que eu trazia, sempre que for, né? Ele me tinha eu penso, né, eu via pelas suas atitudes, que ele me tinha em alta consideração no que diz respeito ao ensino, ao trato com as coisas de Deus. Quando eu expliquei para ele sobre o que eu precisava de uma carta de emancipação para não depender da assinatura dele, eu assinar por mim mesmo, né? Não sei se ele entendeu direito, mas me levou no cartório. Foi difícil explicar, cidade do interior, foi difícil explicar para a atendente do cartório que estávamos necessitando. Ela teve que procurar nos livros que era uma carta de emancipação e tudo, e assinou a carta, né? Eu declaro para os devidos fins, Domingos Rosendo e tal, está apto para cuidar da sua vida, assumir todos os seus compromissos diante da lei e tal. Pronto. Dali por diante eu podia fazer qualquer coisa, não precisava da assinatura do meu pai. Poucas pessoas tiveram isso, uma carta de emancipação por esse tempo, né? E você até mesmo para casar, só assina por si mesmo aos 21 anos, pelo jeito, né? Antes disso necessita da assinatura de seus pais para assinar o casamento do cartório. Então, este é o que Paulo está dizendo aqui. Você, para receber a carta de emancipação, você tem que ser maduro, tem que ser responsável. Deus é quem dá esta carta. Ele deu para seu filho. Diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ele tem a palavra, ele pode falar, e o que ele falar tem o meu aval. Esta é a verdade. Agora, se Jesus é nosso exemplo, você acha que Deus enviaria Jesus e ele passou por todas essas etapas, e você pensa que cada uma dessas etapas não diz respeito a nós também? Sim, é o que Deus deseja, é o que ele estabeleceu para cada um de nós. É que nós cheguemos numa posição onde Deus diz: este é meu filho, esta é minha filha, o que ele falar estará na palavra. O conselho que der, o que explicar, estará na palavra. Vê? Isto é uma emancipação que Deus te dá. Bom, eu estava no versículo... achei. Assim acontece conosco. Como escravos, dependíamos dos dominadores deste mundo, sem autoridade sobre a própria vida, pois ainda não havíamos sido emancipados. Mas nessa parte emancipada, o que diz aí na sua tradução? Ainda não éramos maiores? Como é que é? O Abraão está lá na Bíblia digital. Ainda éramos meninos, né? E aqui diz: ainda não estávamos emancipados, porque o menino não pode encontrar a sua emancipação. Qual foi o versículo? Da emancipação. Estamos no versículo 3. Versículo 3, né? De Gálatas 4. Eu falo menores. Menores, Menores. criança, menor de idade, né? Quer dizer, não tem maturidade suficiente. Como escravos, dependíamos dos dominadores deste mundo, sem autoridade sobre a própria vida. Aqui em J, né? Que fala menores, não é isso? No 3, no meu, quando o outro fala criança, o meu fala menores. Menores, na King James está assim, né? É. Ok. Mas pois ainda não havíamos sido emancipados, quer dizer, porque ainda éramos menores ou crianças. Mas, versículo 4: quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos seu Filho. Você deve ter lido aí: vindo à plenitude dos tempos, né?
Quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou no seu Filho, nascido de uma mulher. Isto mostra que o Filho de Deus passou pelas etapas que nós passamos, desde pequenino, desde o nascimento, né? O parto, as primeiras mamadas, a primeira engrossante, mamadeiro, seja o que for. Tudo, uma criancinha aprendendo. O Dudu, Gagá, papá, mamãe, tudo. Uma criança. Amém. Sim. E a Bíblia diz que Jesus crescia a cada dia, ia se desenvolvendo, tanto no físico, como em sua mentalidade, em seu espírito, em seu trato de agir. E a Bíblia diz que Maria ia anotando tudo, ia prestando atenção em cada coisa. Ela acompanhava o crescimento de Jesus. Sim, o crescimento da igreja está sendo acompanhado também. Então, se um profeta vindicado por Deus veio dizendo a igreja ainda não está madura, porque alguém está acompanhando o crescimento da igreja. E às vezes tem que se dar um empurrão. Os meninos ficam desse tamanho e o pai tem que falar como falou para o meu irmão. O irmão Júlio disse que a coisa pegou quando o pai chegou para ele e disse assim: até quando eu vou estar brigando com você, rapaz? Quando é que você vai ser homem? Olha, eu me senti bem responsável quando eu vi que meu pai não batia mais em mim. Eu digo, opa, quer dizer que eu não estou fazendo coisa errada, não é? Porque chega uma certa idade, você diz, eu tenho que ainda puxar tuas orelhas, rapaz, isso é vergonhoso. Em outras palavras, já deveria ter passado desse tempo. É assim no natural, meus amigos, é assim também no espiritual. Deus não quer ficar batendo em nós todo o tempo, não. Crente velho, já barbudo, né? E o Espírito Santo tem que estar, que é isso, rapaz, você está me envergonhando, esse não é o comportamento de um cristão não anda com certas conversas, não anda com certas atitudes. Até quando vamos crescer? É disso que se trata. Amém. Esse aprendizado, meus amigos. Amém. Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, sob as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Assim fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Quer dizer, a mesma unção, a mesma atitude. Você diz, como é que ele pode enviar o Espírito do seu Filho? Tem muita forma de explicar isso aqui. Romano diz assim, se eu recebesse o Espírito, seria a mesma unção. Você lembra o Espírito de Elias? A unção de Elias. Lembra de se eu recebesse o Espírito de Beethoven, o que eu ia fazer? Eu ia compor música. Não é? Se eu recebesse o Espírito de Van Gogh, acho que é assim o nome, Van Gogh, ou Picasso, seja o que for, eu ia pintar belos quadros. Mas se eu recebo a mesma unção que estava sobre Jesus, se eu recebo o Espírito de Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu vou obedecer ao papai, como ele obedeceu. Amém. Eu terei Deus em primeiro lugar, eu terei Deus em preeminência, eu farei tudo que diz respeito à vontade do meu Pai, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Então, se você recebe o mesmo Espírito que estava sobre Jesus no seu coração, olha o que ele diz aqui. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo papai. Estou lendo nesta versão da Escritura, a tradução de Eugene Peterson, né, a mensagem, que ela nos leva a uma compreensão de certas partes da Escritura, que você diz, puxa, agora eu entendi melhor as palavras, não é? O Espírito, a mesma unção que estava sobre Jesus, o qual nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, reconhecendo a tua filiação, não só que Ele é teu Pai, mas que você é genuinamente filho dele, porque Ele te deu o teste do DNA, dizendo, você é meu filho, você é minha filha. A palavra de Deus, quando ela é pregada, é para isto, para nos fazer reconhecer quem somos, para sabermos de onde descendemos, de onde viemos. E isso deveria causar em nós um impulso maior para levarmos adiante o cumprimento da palavra, para nos comportarmos como os filhos e filhas de Deus. Sim, meus irmãos. Então esse Espírito que estava em Jesus, a mesma unção que estava no irmão maior, vem a você e você reconhece a sua filiação e chama Deus de papai. Isto é muito íntimo. Isto é uma grande intimidade. Papai do céu, Deus é meu Pai. Olha que coisa.
Você vai querer envergonhar seu pai? Ou vai esperar ele morrer para dizer, eu deveria ter obedecido? Ou como disse o irmão quando viu o determinado pastor do caixão, todo cabelinho branco, assim como o irmão Barbosa está, e aquele irmão disse, boa parte daquele estilo de cabelo foi eu que ajudei a ficar branco com minhas atitudes erradas. Você não vai esperar papai morrer para poder reconhecer seus erros, ou, puxa, eu não obedeci, eu deveria ter feito os seus gostos, porque ele estava certo nisso, naquilo. Agora nosso papai do céu não fica velho e ele não morre. Então não espere um futuro para poder dizer eu deveria ter obedecido, eu deveria ter feito. É hoje. Hoje é o momento de você fazer. Hoje é o momento de fazermos o que ele exige de nós. E ele, como pai, sempre está cuidando de nós, nos mostrando o certo e o errado. Então nós temos esse espírito e por causa desse espírito em nosso coração, nós temos esse privilégio de chamá-lo papai. Essa intimidade com Deus, é assim que a tradução da Bíblia, a mensagem mostra, viu? Essa intimidade com Deus é para vocês que são filhos, não para escravos. Quem são esses escravos? Você tem que ver todo o contexto. Ele diz assim, o menino não é diferente do escravo. Quem ainda não cresceu em conhecimento diante de Deus não é diferente de escravo, porque o escravo não herda. E somente filhos amadurecidos, adotados, que passam pelo processo de adoção, está apto para cuidar da herança do pai, não destruí-la. É isto que acontece. Bom, antes de conhecerem Deus pessoalmente, como está aí, irmão Ailton, nessa parte? Como está aí, que é no versículo 7. 8, versículo 8. Como está nessa parte? Essas primeiras versículos. No passado, quando não conhecieis a Deus, eres escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Ok, veja, no passado, isso pode te levar para um período de tempo no qual você ainda não existia. Por isso que é bom você examinar as palavras adequadamente, profundamente. Vocês lembram antigamente como era rezada a missa? E o padre dizia, naquele tempo disse Jesus aos apóstolos. Vocês ouviram? Era assim? Sim. As missas que eu assisti quando eu ia no catecismo, que eram dos melhores no catecismo, né? Alguém respondia pergunta, tudo direitinho. E a freira dizia, que pena que é filho de crente. Mas eu só sabia responder porque era filho de crente, porque os que não eram filho de crente não liam a Bíblia. Pois é, eu dizia, mas que pena, viu, que é filho de um crente. Mas eu ia para o catecismo, meu pai já era crente, mas eu queria ir para algum lugar, morava na roça, não sei, que não tinha igreja, não tinha nada. No catecismo eu ia lá. Mas quando a freira falava alguma coisa errada que não estava na Bíblia, eu sabia, isso não é Bíblia, é o catecismo dela. Aí quando ela foi ler a parte de Tomé, não sejam incrédulos, mas acredita. Diz, olha, ela não quer ler como está, lá diz, seja crente, né? Mas ela não queria falar o nome crente. Quando eu cheguei em casa dos pais, Dona Maria Brígida, Maria Brite, não, a gente chamava Maria Brite, mas era Brígida. A gente não sabia chamar Brígida, né? Pai, Dona Maria Brite leu aquela parte lá de São Tomé e ela não leu como está na Bíblia, não. Eu já sabia, era gurizinho, mas eu já sabia essa diferença, não é? Então você percebe, no passado vocês eram assim, assim, assim. Aí você diz assim, ó, puxa, no passado eu nem estava lá. Você pensa no tempo de Abraão, no tempo de Paulo. Vê, não é um passado tão distante. Está mostrando quando você não tinha chegado ainda ao entendimento, não tinha chegado ainda ao conhecimento. Por isso, veja agora, nesse linguajar, como vai ficar mais claro. Antes de conhecerem Deus pessoalmente, isso se trata do teu passado. Antes de conhecerem Deus pessoalmente, porque você tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Muita gente está na igreja, mas ainda não passaram por essa experiência, não tiveram aquele encontro real com Deus, de senti-lo
em suas vidas como Deus sendo a maior necessidade de tua vida. Às vezes você conhece a Deus pelo que o papai fala, pelo que a mamãe fala, pelo que um colega falou, pelo que o irmão disse, pelo que ouviu na igreja e tudo. Você conhece a Deus pelo entendimento que alguém está te passando. É diferente de quando você tem a sua própria experiência com Deus e diz, não, Deus falou comigo, Deus diz que eu tenho que ser dessa e dessa forma. Aí se torna presente a você. Amém. Veja, mas quando você não conhecia a Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses. Oh, mas eu nunca adorei ídolo, nasci na igreja, eu sempre fui da mensagem. Ok, mas quantas coisas pode se tornar um ídolo para você? Irmão Brando disse o quê? Tudo que você coloca antes de Deus é um ídolo. Pode ser teu carro, tua casa, teu cachorro, teus afazeres, tua panela, tua comida. Você coloca. Bem, qual foi o ídolo que Marta estava adorando? Diga-me. Jesus disse, olha, Maria escolheu a melhor parte. Qual foi o ídolo de Marta naquele tempo? Foi a preocupação com a comida. Quando ela deveria estar aprendendo aos pés de Jesus. Ele tinha algo para ensinar naquele dia. E aquele aprendizado não ia se repetir, era naquele dia. Maria parou com tudo, não importava se a casa estava suja, se tinha sujeira aqui, se os gatos estavam fazendo barulho para lá, não importava para ela o que necessitava fazer no trabalho doméstico, porque você vai morrer e vai ficar esses afazeres para lá. Todos os dias você vai ter panelas para arear, vai ter louça para lavar, os mesmos, é uma repetição, todos os dias você terá isto. Você terá compras para o supermercado, tem que ir ali, tem que ir lá, mas o aprendizado da palavra não é todo dia. O que você está aprendendo hoje é diferente do que você vai aprender amanhã, e você só terá um aprendizado amanhã se você passar pelo aprendizado de hoje. Nada é mais importante para nós como cristãos do que aprender sobre a palavra de Deus. Nada é mais importante. Não deveria ter outra preocupação em nossas vidas. Nós pregamos sobre neurose aí, não sei se 15 ou 20 cultos, nem lembro mais, onde foi mostrado desde o início daquela série que o trabalho do diabo nesse tempo é fazer com que os crentes não tenham tempo de ouvir a palavra de Deus. E teremos desculpa do trabalho, disso, de falta de dinheiro para ir, de condição que não dá para ir, de tudo, é fraqueza, é dores, ou seja o que for. Apresentaremos todo tipo de desculpa, e desculpa justa ainda. Mas é aquela coisa, irmão, ora para que Deus abra as portas do emprego. Daqui a pouco Deus me deu um emprego, só que eu não posso ir à igreja, que o emprego não permite. Como Deus faria isso conosco? Por que Deus faria isso conosco? Porque Deus me daria um trabalho que me impede de cultuar. Porque Deus me daria um trabalho que me impede de estar junto com meus irmãos na hora do aprendizado. Que trabalho é este que justamente no dia de culto te tira da comunhão da palavra? Sendo que Deus deu 24 horas e 8 horas de trabalho, menos você faça hora extra, né? Aí vai para 9, 10 horas, mas é 8 horas de trabalho. Nesta era moderna, o que acontece de correria? Você passa 8 horas no trabalho e 4 horas do transporte para chegar, para tomar teu tempo. Mas, se for contar direitinho, é 8 horas para trabalhar. Os médicos dizem, você deve dormir entre 6 a 8 horas, certo? Descanso. 6 horas de sono não é possível, porque eu não consigo dormir de 6 horas. Só se ter um apagão. 6 horas dormindo. Irmão Douglas que consegue dormir 12 horas. Foi dormir às 6 da manhã, às 6 da tarde. E ontem chegou atrasado no culto, porque estava dormindo. Um sujeito desse. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Será que ele saiu bem na hora de sair, sujou toda a fralda, toda a roupa, teve que trocar? Porque quem tem criança passa por isso, né? Meu Deus. E a mamãe arruma, fica cheirosinho. Bem na hora de sair, suja tudo. Menina é assim, né? O que aconteceu? Mas veja, você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, dá 16. Para 24 ainda tem mais 8 horas. E nessas 8 horas que faltam, nós não temos 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, 2 horas para culto? Nem por dia é. Quanto tempo nós temos em um dia para ler a palavra? Eu vou ler o livro de Salmos aqui. Não consegue ler um capítulo? Tem que atender o telefone. A mensagem do celular.
e mandar uma curtição lá no Facebook. Você vê que nós encontramos tempo para tudo. Um momento para cantarmos um hino, ler uma palavra, ler uma página de uma mensagem, nós não temos, e isso não tomaria uma hora do nosso dia. Se é 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, você deveria ter 8 horas para dedicar a Deus. Mas vamos que contou lá atrás, você passa 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para chegar em casa, são 4, né? 4 horas perdido. Dependendo de onde você trabalha. Em São Paulo mesmo, é mais ou menos isso, e até mais. 3, 4 horas para chegar no trabalho, já aconteceu. De sair de trabalho 4 da noite, chegar em casa 9h30, 10 horas da noite. Veja, mesmo assim, ainda te sobra tempo. Nós não estamos sabendo administrar o tempo. Nós não estamos sabendo ser mordomos. O mordomo gerencia tudo, toma conta de tudo, sabe a agenda do que vai acontecer, aquela coisa toda. Nós não estamos sabendo administrar a mordomia que Deus colocou em nossas mãos. O inimigo fará tudo para que você não tenha tempo de ter este tempo para ouvir a palavra. Se tem 50, 10 ou 15, se dedica a isto. Os outros apresentarão desculpas. Eu só não sei se estas desculpas que hoje são justas para nós e compreendemos e aceitamos, eu não sei se essas desculpas valerão alguma coisa no dia do julgamento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu acho que dá para parar por aqui, está bom. Poderíamos prosseguir muito tempo, são 10h15 ainda, poderia terminar lá para as 11 horas, mas eu acho que está bom. Senão a coisa vai ficar mais dura. Então tá bom por aqui. Que Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe os irmãos. No Ailton quer, faça uma oração final, se quiser também complementar alguma coisa, tá, temos tempo disponível, viu? Deus abençoe. Amém. Bom dia a todos com Jesus. Amém. Inclinemos a nossa cabeça na presença de Deus e vamos agradecer a Deus pelo que Deus fez por nós nesta manhã. É tão tremendo cada escritura, cada argumento utilizado, dá vontade de falar assim: pastor, para um pouquinho, deixa eu meditar mais um pouquinho do que o senhor falou. Você, deixa eu engolir isso aqui que eu estou mastigando, que eu estou comendo. Só na gravação. Mas por isso que nós aprendemos através do pastor Abel Collins que você clica no CD para, quando o irmão Mano está pregando, você clica ali para que você possa procurar nas escrituras o capítulo e versículo que o profeta falou, para que você possa ter a melhor compreensão e aquilo fixar no seu entendimento. E com isso nós vamos fazer com cada mensagem que nós temos ouvido. Pai Celestial, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Nós não temos palavras para expressar tudo que o Senhor tem feito por nós. E te dou graças por esse privilégio de fazer parte dessa família de Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quero te dar graças pela vida do pastor Domingo Rosendo, pelo ministério que o Senhor tem me confiado. Por ele, meu Deus, você tem colocado no coração, dado ele toda essa força, essa condição de estar conosco, porque não é fácil fazer o que o Teu Filho tem feito. E nós sabemos que tudo isso é o Senhor, Pai. Amém. Então isto mostra que ele tem saído de cena para que o Senhor possa ser mostrado. Amém. Te damos graças por ele, por isso, por estas coisas, ó Pai. E neste momento, ó Deus, que o Senhor nos ajude, cada culto que nós temos aprendido, e nesta manhã, Pai, que nós aprendemos que nós temos que crescer. E sempre foi uma das minhas preocupações quando eu conheci a doutrina, sabendo que se nós conhecemos agora, um exemplo, uma pessoa que está conhecendo esse mês, então isso mostra ao Pai que ele tem que esquecer tudo que ele aprendeu errado e recomeçar. E se nós temos que recomeçar, ó Pai, então isso mostra que nós temos uma caminhada. Nós temos que estar aprendendo todos os dias para que nós venhamos chegar à estatura do varão perfeito. Aleluia. Este é o desejo do meu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, vivificar este culto, estas palavras, tudo que foi falado. Vivifica em nosso ser, Pai. Nos ajude a sermos melhores cristãos. Nos ajude a sermos melhores pessoas. Nos ajude a sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos.
melhores irmãos uns para com os outros, melhores pregadores no sentido, não melhores no sentido de renome, Pai, mas melhores no sentido de humilhar a si mesmo para que o Senhor possa ser visto através de cada ensinamento. Este é o desejo do meu coração. E que o Senhor me ajude para que eu possa servir de alguma coisa para os teus filhos. Que eu possa servir de ajuda para alguém, meu Pai. Eu creio que estou no lugar certo. Eu creio que estou no lugar onde o Senhor tem me predestinado para estar. Então, eis-me aqui. Que a unção desta mensagem, esta manhã, possa estar em nossas vidas. E que possamos levar isso para os nossos lares. Que possamos levar isso para o nosso trabalho. Que possamos levar isso para a escola, para quem estuda. Que nós possamos levar esta unção onde quer que nós estejamos. Para que assim Cristo possa ser visto através de nós. É o que eu te peço nesta manhã. E que o Senhor possa continuar, Pai, abençoando cada irmão que aqui esteve presente. Que o Senhor possa abençoar aqueles que ouviram esta mensagem esta manhã através da transmissão ao vivo, através da internet. Que eles recebam do Senhor, ó Pai, a mesma unção, o mesmo espírito, o mesmo aprendizado que nós tivemos nesta manhã, através do ensinamento do Teu Santo Espírito. Que a Tua graça possa continuar na vida do Teu Filho. E nós somos pessoas privilegiadas de ter uma pessoa em nosso meio nos ajudando, Pai, no ensino da palavra, nos aconselhando no caminho do Senhor. Para nós é um privilégio, é uma dádiva, coisa que nós não encontramos isso em qualquer lugar. Porque pedras preciosas nós não encontramos em qualquer esquina, Pai. É o Senhor que coloca o nosso caminho para que assim nós possamos fazer bom uso. Então, Pai querido, que o espírito de mansidão, de humildade e o Espírito de Cristo possa estar em nossos corações ao ponto de reconhecer isso a cada dia. Amém. Então, Pai Santo, já encerrando esta oração, eu quero mais uma vez, Pai, nos ajude a viver isso. É o que eu te peço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E eu estarei, Pai, auxiliando, estarei pregando na congregação do pastor José Raimundo. Eu não poderei estar aqui, mas eu peço que cada irmão, os irmãos que vieram com o pastor Domingo Rosendo, eles possam também ser abençoados pelo Senhor, Pai, no sentido, leve-lhes de paz. Eu não sei quem vai estar no volante, mas que o Espírito do Senhor, que o Senhor possa os governar, levar-lhes em paz e protegê-los, Pai, conforme a Tua perfeita vontade, com aquela proteção que o Senhor tem protegido cada filho que tem querido esta palavra. Pai Santo, que tudo seja para a honra e a glória do Senhor, que nós teremos um final de domingo abençoado em Tua presença e que essa unção permaneça em nossos corações. É o que eu te peço, Pai Santo, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Próxima transmissão, avisa para os irmãos, até 6 ou 6h30? 6 horas. A próxima transmissão do culto do nosso pastor Domingo Rosendo, a partir das 18 horas. Esperamos que os irmãos possam estar conectados, para que assim todos nós possamos aprender mais um pouquinho com o Senhor. Louvado seja. Amém.